Hoje eu vou compartilhar com vocês o que Dona Maria Padilha das Sete Catacumbas fez eu e meu esposo passar para que nós pudéssemos exercer e praticar a verdadeira fé. E depois vocês vão entender o que seria a verdadeira fé. Mas antes, acompanhem esse vídeo onde eu vou dar o sé em Dona Maria Padilha das Sete Catacumbas, a limpeza no assentamento de Dona Sete. A história ela começa quando eu começo a dizer para ela que eu não tinha como abrir o terreiro, porque embora eu morasse nessa casa e não pagasse aluguel, essa casa não tinha sido me dada ainda, ela estava à venda pelo meu pai, que era uma pessoa extremamente preconceituosa com relação à minha religião, e sempre deixou muito claro que não queria que eu fizesse nada envolto à religião aqui no Axé. E aí, toda vez que ela dizia que eu precisava exercer o meu cargo de sacerdócio, eu sempre dizia a ela que eu não podia, porque a placa de vence ainda estava na porta, e essa casa não era minha. Bom, ela sempre dizendo que a espiritualidade estava trabalhando e que no momento certo tudo se resolveria. Até que ela deixou a orientação que fosse necessário a gente fazer o assentamento do seu Zé Pretinho, que é o malandro do meu esposo. E assim nós fizemos. No dia do assentamento, o seu Zé Pretinho me disse e perguntou assim: moça, a senhora está preparada para o que está por vir? E eu prontamente, lógico que respondi para ele que não, né? Mas ele disse: então se prepare porque a sua hora está chegando. O assentamento foi lindo, uma energia maravilhosa, eu logo mudei o rumo dessa prosa, mas antes de ir embora, ele mais uma vez disse: a sua hora tá chegando, não se esqueça. Bom, 2 dias depois, eu já estava morando aqui há aproximadamente pouco mais de 1 ano. E, como eu disse pra vocês, o meu esposo trabalhando no transporte alternativo, contei toda a história pra vocês de como nós chegamos aqui sem nada. Para nossa surpresa, olha o que aconteceu. E aí, passados 2 dias do assentamento, o que acontece? O meu pai chama no portão. Escutei o barulho do sino tocando, não tenho amigos aqui em volta, a maioria dos vizinhos são evangélicos, então me surpreendi, quase 11 horas da noite, alguém chamando. E aí, quando eu fui ver quem era, o meu pai respondeu com uma voz muito grossa: oi, minha filha, é seu pai Jorge. E aí o meu esposo arregalou um olho, tipo, o que seu pai tá fazendo aqui se ele nem entra na casa? E aí, nesse momento, eu abri o portão e falei pra ele: oi, pai, tudo bem? Olha ele: eu tive um desentendimento com a esposa dele e vim dormir aqui, posso entrar? Eu falei: lógico que pode, pai, a casa é sua. E ele, naquele momento, ele me respondeu ainda do lado de fora do portão e disse: não, a partir de hoje, minha filha, a casa é sua. Eu só saí de casa com a roupa do corpo, com a minha arma, porque ele tem porte, porque ele é militar, e o documento da casa para poder te entregar. Mas deixa eu entrar que eu lá dentro te conto como tudo aconteceu. Só para deixar claro, ele estava meio alto por conta da bebida. O meu pai toma as cervejinhas dele, é autônomo é aposentado há muito tempo, e nós percebemos que ele estava um pouco alterado com a bebida. Então eu não me animei. Por quê? O meu pai tem essa coisa de que quando bebe, normalmente no dia seguinte ele diz que não falou, diz que não se lembra. Então eu não levei muito fé inicialmente, mas mesmo assim eu fiquei muito surpresa que 2 dias depois do assentamento o meu pai estivesse batendo aqui dizendo que saiu de casa com a roupa do corpo, com a arma e com o documento da casa para poder me entregar, que agora a casa era minha. Gente, só Exu, só malandro para poder fazer isso na nossa vida. O meu pai passou e foi entrando e eu ainda brincando disse pro meu esposo: não se anima não, porque amanhã ele volta atrás, eu só acredito quando tudo tiver acontecido e o documento no meu nome. E aí, conversa vai, conversa vem, e o meu pai disse que queria tomar mais uma cerveja, mas como o Léo estava dormindo, ficava meio complicado da gente ir pra rua naquele horário. Decidimos então que ele iria sair com o Rashid, com o meu esposo, para comprar uma cerveja, alguma coisa pra gente petiscar, e faríamos essa resenha em casa mesmo para ele poder contar de forma mais clara tudo o que tinha acontecido. Nesse tempo, eu entrei meio que em desespero, porque eu já tinha montado a casa de Exu. Era uma coisa pequena e simples, mas eu já tinha. Por quê? Eu vou mostrar aqui na foto pra vocês, olha. Essa é a foto do antes e essa é a foto de como tá agora. Olha a diferença, estamos progredindo. E aí, eu fiquei imaginando: nossa, meu pai quando der de cara com a casa de Exu, ferrou, né? Ele já vai tomar o documento de novo. Foi o que eu pensei na hora. E pra nossa surpresa, quando ele saiu, ele deu de cara com a casa de Exu, até porque o quintal tava todo apagado e só tava a casa de Exu acesa. E, gente, acreditem, ele foi andando na direção da casa de Exu, batia 3 vezes ali onde Exu tava e batia na cabeça, na testa, batia aquela saudação que a gente faz. E eu fiquei olhando assim, com o olho arregalado, falei: não é possível. Aí, pra completar, depois que ele terminou de saudar, ele virou pra mim e falou assim: ó, tá faltando um homem no meio dessas 2 mulheres. Aí eu parei e pensei, eu falei: tá, pai. Ele: você não sabe quem é o homem da minha vida, não? Eu falei: não, pai, o senhor nunca conversou comigo sobre Exu. Aliás, a vida inteira o senhor falou que nem suportava a minha religião, sempre foi contra. Então eu vou falar hoje, você não esquece mais. O homem da minha vida é seus 7 encruzilhadas. O dia que você assentar ele aqui é quando eu vou voltar na sua casa.
E aí, meus amores, você fica sem entender nada, mas me veio memórias de quando eu devia ter entre 8 e 12 anos aproximadamente, que eu via que o meu irmão, que faleceu, que é onde eu vou contar pra vocês a história de como essa casa chegou, e eu falei que tem uma história triste por detrás, o meu irmão mais velho infelizmente desencarnou, ele, quando era mais novo, ele bebia e recebia umas coisas, e eu lembro que a minha mãe, no desespero, ela chamava pessoas da igreja pra poder rezar ele por causa daqueles espíritos que ele recebia. E quando era algo que meu pai estava perto, o meu pai, eu sabia que ele dava a mão ou ele encostava no meu irmão e ele passava aquele espírito pro próprio corpo e depois eu via aquele espírito indo embora e depois vinha um outro espírito, que hoje eu entendo que ele fazia o que a gente chama na Umbanda de puxada. Ele puxava o Egum, que é o espírito de baixa vibração energética, para o corpo dele e automaticamente o Exu dele vinha, fazia a incorporação e mandava aquele espírito de baixa vibração embora. E hoje eu consigo compreender que como esse canal espiritual deles, ele sempre era aberto quando eles bebiam, então eles criaram uma resistência e um preconceito, como se fosse algo negativo, até porque a gente sabe que o preconceito existe. Então tinham pessoas de outras religiões que falavam que isso era coisa do demônio, do diabo, e foi criando esse preconceito, se enraizando dentro deles, e eles também nunca buscaram saber informação. Hoje eu sei que a avó por parte da minha mãe e a avó por parte do meu pai, todas duas eram da religião espírita, da religião afro-brasileira, mas o meu pai nunca quis saber. E ali naquele momento, quando ele fala que eu tinha que assentar seus 7 encruzilhadas, eu falei, gente, esse homem não tá puro e ele não veio pra cá puro, foi a espiritualidade que trouxe pra ele me entregar o documento da casa. E a partir dali, eles saíram pra poder comprar cerveja e tá pensando que acabou, não acabou não. O meu pai tinha uma Touro nessa época. Pra quem conhece a Touro, atrás ela tem um capu, a bancada, e aquele capu é tapado com uma lona. E ele veio de Saquarema para Araruama, em torno de umas meia hora de viagem, uma pessoa que estava alcoolizada, e o documento da casa com tudo, com escritura, com IPTU, com tudo que estava ali dentro daquele envelope, estava em cima daquele capu, gente, da Touro, daquela lona da Touro ali atrás. E a gente ficou impressionado que não caiu durante esse tempo, estava chuviscando, mas estava dentro de um envelope daquele de plástico dos Correios, então não molhou e ela de alguma forma travou ali na lateral e também não caiu o documento. Quando ele viu que o documento estava ali atrás, que o meu esposo falou pra ele assim, meu sogro, isso aqui é o documento da casa? E ele, meu Deus, ele soltou um palavrão e falou, achei que eu tivesse colocado dentro do carro, eu devo ter apoiado aí pra procurar a chave na hora de vir e esqueci que estava em cima. E foi isso, assim chegou o documento da nossa casa. Depois disso, ele ficou alguns dias conosco, depois ele se acertou com a esposa e voltou para casa. Bom, moral da história. A fé, ela vai sempre ser exercida nos momentos mais difíceis e quando você tá totalmente desacreditada de que você pode receber uma bênção, porque quando eu contar para vocês a história de como essa casa chegou e um pouco da minha vida, vocês vão entender que meu pai nunca foi uma pessoa presente na minha vida, o meu pai nunca me deu um feliz aniversário, para vocês entenderem. Eu era uma pessoa que, à vista do meu pai, por eu ter filhos de pais diferentes e por uma época da minha vida eu gostar muito de sair, gostar de balada nos meus 19 anos. O meu pai é uma pessoa muito retrógrada, o meu pai era militar, então ele é uma pessoa muito severa e a vista dele da mulher que sai, da mulher que bebe, da mulher que curte, da mulher que tem filhos de pais diferentes, é uma vida mundana, né? É quase uma... É isso aí, aquele bicho, aquele peixe. E meio que era assim que o meu pai me via, sabe? Então, ele nunca foi presente porque ele não concordava com as minhas atitudes. E eu nunca imaginei, em nenhum momento da minha vida, que ele ainda em vida pudesse me dar algo. E essa é parte da minha trajetória. Eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de quando vocês comentam, de quando vocês curtem, de quando vocês interagem, porque eu tenho certeza que todo macumbeiro tem muita história pra contar.